Olá, IBC. Eu continuo me chamando José Edson. Rapaz, eu fiquei tão feliz quando eu vi esse negócio agora, porque eu vi que eu perdi uns quilinhos mesmo. A foto lá do passado demonstra que nessa caminhada Deus foi gracioso, misericordioso e me fez perder um pouquinho de peso. Só pela graça, só por hoje, Jesus é e continua sendo maravilhoso. Eu não me canso de dizer diante dele como Jesus é maravilhoso. Se você está aqui pela primeira vez, pare para ouvir a palavra, gaste um tempo com Jesus. Ele é sem igual, é uma coisa maravilhosa. E hoje eu estou aqui para apresentar um amigo que eu conheci nessa caminhada. Eu me tornei pastor em 1982. Em 1983, o camarada teve a coragem de já me convidar para fazer uma série de conferências em Uberlândia. Eu me senti importante, né? Indo para outro estado, pregar em Uberlândia. E nessa igreja lá em Uberlândia, minha primeira experiência de uma conferência fora, eu conheci um jovem mais novo do que eu, talvez uns 5, 6 anos, né? Ainda da adolescência, mas extremamente vibrante, me fez perguntas. No outro dia foi na casa do missionário e a gente conversou sobre a palavra de Deus. Depois ele foi para o seminário, que eu tive a alegria de estudar e de ensinar, e foi trabalhar com o meu cunhado, Edson Naves, em São José dos Campos. Então, pastor Roberto está aqui com a esposa, Cláudia. Cláudia, fica de pé também, para que o pessoal conheça a esposa dele, né? Então, pastor Roberto é um homem de Deus. Ele tem um programa e um material chamado Bom Dia, que abençoa a minha vida todo dia. Ele me manda e eu partilho com muita gente o Bom Dia do pastor Roberto. Ele é um evangelista, um coração maravilhoso. Alguém que, cada vez que nós nos encontramos, dificilmente a gente deixa de chorar e de se alegrar, né? Quanta coisa Deus tem feito. Amigão, é uma alegria poder te ouvir e ter certo que Deus vai nos abençoar. Amém. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Queridos irmãos, boa noite. Meu nome é Roberto. É muito bom eu estar aqui de novo com a minha esposa maravilhosa que Deus deu pela graça. E todos nós fomos alcançados pela graça, por aquilo que Deus faz na nossa vida. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos pastores da igreja por convidar para estar aqui nessa conferência. Agradecer pela acolhida, pastor Zé Edson e a Edna, que eu estou lá na casa deles, a dona Lourdes. Tivemos um tempo maravilhoso ontem, né? Pastor Armando e Elô, hoje também. Pastor Simão, eu não sei onde ele está, Deus abençoe a vida dele também. E minha gratidão, já falei para eles por estar aqui, para esse tempo de memorial e de herança de fé. E quero louvar a Deus por todos que nos serviram hoje, estão servindo aqui nesse culto. Eu sempre falo lá na igreja, minha gratidão a todos que estão servindo, porque cabe cada um de nós servir ao Senhor com seus dons. Como o pastor Zé Edson colocou, eu o conheci em Uberlândia. Em Uberlândia começou a minha vida. Eu nasci em Brasília e quando Brasília estava sendo construída, meu pai foi para lá, como muitos, para construir aquela cidade. E vivia nos barracos de Taguatinga.
E nasci num lar totalmente desestruturado. Eu nasci sob a influência de um homem alcoólatra, com mágoas. Essas mágoas passaram para a vida da minha mãe, coitada. E nunca vou esquecer aquele dia que o meu irmão estava comendo e meu pai puxou o prato e jogou na cara do meu irmão. E o meu irmão se levantou, limpou o rosto e saiu sem falar uma palavra para o meu pai. Esse era o ambiente que nós vivíamos. Eu, adolescente, muito revoltado. Eu fugia da escola, meus irmãos não tinham futuro nenhum. Sabe o que é um futuro nenhum? Com 12, 13 anos já estava bebendo, já estava fumando. Eu era, como eu falei hoje pela manhã, um sujeito encapetado. Devia ter um punhado de demônios sobre mim, que eu também nem sabia o nome dos caras, mas era difícil demais a minha vida. Me lembro daquela senhora que falou para mim lá, né, os vizinhos, aquela vizinha depois, não sei, eu fiz alguma coisa errada. Que ela disse para mim assim: Roberto, você não vai dar em nada na vida. Esse era o tipo de vida que eu vivia, como muitos vivem no Brasil ainda hoje. Para poder acalmar um pouco a minha vida, eu fui morar com a minha avó, uma mulher muito piedosa. Eu fecho os olhos e lembro dela aqui, me acordando, antes de tomar café, ajoelhava e orava e lia um salmo. E depois ia fazer o café. Com essa mulher, em 1 ano e meio, a minha vida foi muito disciplinada, porque eu me lembro dela dizer assim: não, você pode jogar futebol, mas quem vai lavar sua roupa é você. Na nossa época, começou o chuveiro elétrico. Ela diz: não, você vai continuar tomando banho aqui de caneca. Muitos sabem o que eu estou falando aqui. Um Brasil muito diferente. Um dia, o meu irmão bateu lá na casa da minha avó, meu irmão mais velho, e disse assim: Roberto, nossa família está indo numa igreja batista. Você não quer ir lá domingo? Eu digo: não, Ricardo, eu vou. Falei com a minha avó, combinei com ela e fui. Naquele domingo pela manhã, quando eu chego lá, um americano chamado Marvin Frey, ele me recebe com um sorriso e me dá um abraço. Não estou lembrado da minha vida, eu não estou lembrado de ter recebido um abraço do meu pai ou de alguém querido, não estou lembrado. E muito menos um beijo, e muito menos dizer assim: eu te amo. Mas aquele americano me deu um abraço, e ele falou: ô Roberto, o Ricardo falou que você vinha na igreja. Então seja bem-vindo. Uma igreja simplesinha pra caramba, o que é aquilo? E ele falou assim: eu quero convidar você para o acampamento. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu disse: pastor, o que é acampamento? Ele disse: não, lá. Ele foi esperto pra caramba. Ele falou: lá você vai jogar bola e vai nadar. Não falou que tinha pregação, não. Se ele falar que tinha pregação, meu nome não me viu, já tinha vazado. E vai ser no Rio, vamos ter uma tenda do exército, o exército emprestou a tenda. E claro, eu não tive uma influência romana, toda a minha influência foi sobre o Evangelho, assim, mais ou menos sobre o Evangelho. E eu fui naquele acampamento que esse pastor pagou. Meus irmãos, naquele acampamento, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer aquele sujeito que eu não sei quem era ele. Um pregador convidado. O homem abriu Romanos 3 e pregou o Evangelho. Eu sei que é Romanos 3 porque hoje eu conheço. Ele disse: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí ele foi descendo o malho. Ele foi pregando com força sobre o pecado. O que é o pecado, a definição do pecado, o pecado no coração. E foi falando um punhado de coisas. A condenação do pecado. Enquanto ele falava, o Espírito de Deus disse
de forma inaudível, no meu coração, até dando uma risadinha: ô Roberto, você é magoado com seu pai e nunca disse para mim que o meu pai, nunca justificou meu pai. Ele só disse assim: você está debaixo dessa mágoa, mas você está igual a ele. Olha aí, ó, você já vive magoado. Olha aí, ó, você já vive bebendo, 13 anos de idade, irmãos. Você já está fumando. Olha os caras com quem você convive. Uma voz inaudível. E aquele pregador disse: para o pecado não tem solução humana. A solução é Jesus Cristo. E o homem pregou a salvação em Jesus. E naquela noite, a minha vida foi transformada pelo poder do Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Convicção que Jesus transformou minha vida. O Espírito de Deus fez uma obra, meus irmãos e amigos, tão poderosa. Eu não sei, eu era, quando criança, encapetado, aí já estava com um punhado de capeta na minha vida, com essa certeza. Eu já era um sujeito perigoso com 14 anos, mas Jesus entrou na minha vida. Nunca vou esquecer aquele sujeito que era meu patrão, que eu já trabalhava com carteira assinada, como eu falei hoje de manhã. O cara foi assinar minha carteira e disse assim: você tem uma cara de malandro, mas eu vou deixar você trabalhar aqui. Já pensou? Mas eu não esqueço dele falando assim: Roberto, o que aconteceu que você mudou da água para o vinho? E mudei mesmo, da água para o vinho, meus irmãos. Eu não sabia ler. Eu decorei os livros da Bíblia, né, assim, de Gênesis, Apocalipse, só o nome, né? Ganhei minha primeira Bíblia. E eu comecei a ler o livro de Atos. Eu me tornei um filho obediente. Eu sei que eu sou salvo porque eu perdoei. A mágoa não tinha mais do meu coração, do meu pai. A obra que Deus fez na minha vida me fez um estudante. E eu comecei a pregar Jesus Cristo na escola. Eu comecei a pregar Jesus Cristo. Para onde eu fosse, eu pregava Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas eu levei a Jesus para a glória do nosso Salvador. A Deus seja toda a glória. E eu aprendi a ler na Bíblia. Minha cultura foi na Bíblia. E essa igreja batista era uma igreja batista regular. Ninguém diz amém não? Tenha paciência, negócio desse aí. Aqueles irmãos queridos, aqueles irmãos, meus irmãos, que deixaram a herança da palavra de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. E esses missionários todos, em nome de Jesus. Queridos, com 17 anos, eu estava pregando na rua. Eu estava pregando nas praças. Eu estava pregando na praça do meu emprego. Esses dias atrás, um sujeito lá de Uberaba entrou no Facebook e diz assim: você é o Roberto Amorim? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: eu me converti com você. Eu digo: o que é esse cara? Você me levou para a igreja. Eu ficava impressionado a você pregando lá nas praças do Alô Brasil, do supermercado. Meus irmãos, aquele fogo foi crescendo. Eu fui cuidar de uma congregaçãozinha pequenininha da nossa igreja. Ali eu tive um chamado. Eu chamei o meu pastor e disse: não, vou para o seminário. Eu estudei 2 anos no Seminário Batista Regular do Sul e terminei, agora é o Logos, mas é o antigo Seminário Batista Regular de São Paulo, que todos nós aqui, pastor Armando, pastor Zé Edson, nós estudamos lá. Eles vêm eu sou 2ª geração, primeiro vem eles. Em 1986, pastor Edson Naves, que é o irmão da Edna, cunhado do pastor Zé Edson, me convidou para ser pastor de jovens. E eu passei uma noite orando ao Senhor para se eu aceitasse ou não. Fui aconselhado por várias pessoas e tomei a decisão de ir. Em 1986, final de 86 e 87, teve uma associação dos batistas regulares do Brasil, onde nós fomos criados, e essa igreja também, né, de origem. Pastor Armando foi. E é a primeira vez que eu conheci o pastor Armando, como eu falei hoje de manhã, falo de novo. Uma Brasília azul.
Alguns de vocês não sabem nem o que é Brasília, mas naquela época tinha Brasília, Fusca, Chevette, Fiat 147 e Opala. É só isso que tinha no Brasil. Ele veio, acho que veio daqui para lá. Conheci ele. Aí, depois, ele foi pregar na nossa igreja lá no domingo de manhã. Pregou sobre o Apocalipse. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem sobre o Apocalipse. E ele pregando, explicando e aplicando. Eu fiquei encantado, mas não conhecia muito, né? Depois teve uma outra associação. Eu vi que o pastor Neto citou, não vou citar, mas em 89 eu não fui naquela associação em Belém. E depois tivemos uma série de questões, e a nossa igreja, a de São José dos Campos, também saiu do movimento Passe Regular, e se tornamos igrejas assim, independentes e associativos em termos de projetos e não de estrutura de igrejas. Em 1990, eu me formei de seminário em 1989, em 1990, o pastor Armando esteve na igreja do pastor José Edson, que ele é pastor lá em Chácara Santo Antônio. E eu fui lá, e o pastor Armando pregou uma mensagem assim, muito light, sobre Romanos 1, e numa reunião de pastores, e o irmão Amarildo estava lá também. Aí eu até fiquei sabendo que ele não estava bem de saúde, e hoje de manhã mandei uma mensagem para ele, se ele estiver aqui, Deus abençoe, querido. E aí então, o Amarildo cantou, e eu fiquei assim meio chocado, assim, porque eu estava vendo um povo muito firme na Bíblia, mas assim, muito radical em termos de forma de ser igreja. E eu estava muito novinho, mas ali eu comecei a ver certas coisas. Em 1990, a nossa igreja, como o pastor Edson é muito amigo também do pastor Armando, e eu me lembro a primeira vez que nós viemos aqui, no EPL. Quando eu vim aqui no EPL, ainda lembro das expressões assim, né? Que nós vamos abrir a nossa igreja e a nossa liderança para explicar lutas e erros, lutas, erros e acertos, visão, desejos e forma de ser e fazer. Basicamente, esses eram os temas do EPL. Em 1990, na década de 90, eu vim várias vezes. E aí a gente estreitou o nosso relacionamento. E, como um pastor que fiquei 16 anos na Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, sob a liderança do pastor Edson, eu fui vendo o que Deus estava fazendo lá, e fui vendo o que Deus está fazendo aqui. E nesse tempo que eu vinha para cá, algumas coisas marcaram a minha vida e o meu ministério de forma poderosa, que eu quero citar para a igreja. Primeiro, aprendi nos EPLs, com a liderança dessa igreja, que o foco é no Senhor Jesus, no seu senhorio e na igreja de Jesus. Eu não duvido nada que isso continue sendo a tônica dessa igreja. Mas o alvo sempre foi o Senhor Jesus, quem Ele é e a igreja dele. Segundo, aprendi sobre a direção do Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus está fazendo e como é que Ele está movendo e agindo. Me lembro do tempo que nós estudamos aqui sobre os dons, né? Me lembro sobre os dons, que era um momento aqui de ministérios daquela época. E uma coisa também que eu aprendi é o seguinte: o que o Espírito de Deus está movendo a liderança e para onde que nós vamos, e o negócio pode mudar a qualquer momento. E eu me lembro da mudança da Palhoça para o 7 de setembro, e depois, há 22 anos para cá, me lembro de tudo isso. Não só do aspecto físico, nada da mudança, me lembro disso, essa expressão, não é feito mudanças sem se abraçar a um princípio. Foi muito importante.
aquele conceito de continuar lendo o que está acontecendo no mundo, na cidade, na igreja. Outra coisa que eu aprendi aqui, que mudou e revolucionou a minha vida, para a glória do Senhor como pastor e líder, a importância do líder, segundo 1 Timóteo capítulo 3, o líder com caráter, o líder com a casa dele, seu casamento e as crianças, e o líder na competência. Naquela época, já se dizia muitas vezes da liderança, porque o que equivale uma pessoa competente, fala bem, faz tudo bonito, impressiona, mas não tem caráter. Nós estamos vivendo uma crise de liderança, e esses irmãos aqui, quero honrá-los para a glória do Senhor, pastores dessa igreja, que vivem assim, bendito seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas a eles, para a glória do Senhor. Nós não estamos, e eles também nos diziam, que não tinham problemas, que não tinham lutas. Convivi com eles ainda com as crianças pequenas, com as crianças adolescentes, jovens, e agora, todos nós, avós, louvado seja o nome do Senhor. Aprendi aqui também sobre o foco no fundamento. Nisso nós queremos honrar a nossa origem, porque nos deram as Escrituras. Eu vi aqui o irmão Euriano, que eu quero agradecer ele pelo nosso contato, nós tivemos aqui, para estar aqui também. Ele falando sobre um curso que vai ter sobre a inerrância das Escrituras, sobre esses conceitos, que a Escritura é tudo para nós, meus irmãos, no sentido da base, do fundamento. Aprendi, não somente isso, mas o seguinte: inegociável a Escritura, mas a forma é aberta. Uma igreja numa tenda, antigamente era um choque numa palhoça. Numa tenda, uma igreja que sai de pedras, mas entrou em pedras novamente. Não é verdade? Entrou em pedras, local, né? Uma igreja fluida. Nós viemos do mundo engessadésimo. O pastor tinha que andar de gravata. A minha esposa falou assim: nossa, aqui está mais quente que de manhã. Lugar como Fortaleza, Misericórdia. Foi mudando um púlpito de árvore. Que isso? Mudou a forma. Banco. Louvado seja o Senhor. Que não tenho nada contra banco, não. Mas banco é para estourar a sua coluna. Com todo respeito aos irmãozinhos que tem banco. Mas mudou a cadeira, mudou tudo. Forma. A forma. Isso abriu abriu um negócio na minha cabeça. E a expressão constante: o fundamento, a água da vida vai, mas o cano a gente muda. O cano a gente aumenta a bitola. Foi maravilhoso. Um foco também numa mudança constante. Isso aqui, desde que eu conheço essa liderança aqui da igreja, o negócio começou a cristalizar, o pontapé some. O bicho some. Começamos a ficar agarrados em certas coisas. Eu aprendi também isso, porque isso é cancerígeno para a vida da igreja. Vai criando um ranço, vai criando dureza, vai criando segurança. Aprendi muito aqui também. E a coisa que mais encantou aqui, meus irmãos, tudo isso porque a gente está vivendo igreja, e quem é pastor de igreja vive isso. Foi o foco no alcance do perdido. O foco no alcance do perdido. Eu me lembro quando a mudança foi feita para cá, e o objetivo era alcançar a comunidade que estava aqui, do lado aqui. Muitas mudanças foram feitas para alcançar o perdido. Isso me encantou. Em 2000, a partir de 2000 até 2004, eu passei uma crise fortíssima na minha vida, que é a parte 2 do meu ministério. Eu fico olhando para esse negócio aqui que está de 29 e 16, agora 14 já. Está me chamando para acabar, mete aí.
E eu me lembro em São José dos Campos, eu disse, eu vou arrumar uma empresa, alguma coisa, vou abrir um negócio lá em Fortaleza, só para vir para a igreja. Só para vir para essa igreja aqui. Não como pastor, estava preocupado com isso não. Mas para fazer parte de um movimento de Deus. O alcance ao perdido. E eu dou graças a Deus, porque nesses anos do ministério, para a glória do Salvador, aquele menininho lá, jovenzinho, que tinha fogo para alcançar as pessoas para Jesus, continua até hoje. Eu quero louvar o Senhor por isso. Na fase da minha vida, eu não continuei mais em São José dos Campos, e Deus me levou para uma outra igreja em São José dos Campos, devido a uma situação ocorrida na minha vida, que quebrou a minha vida, e eu fui servir ao Senhor no sertão do Nordeste. Eu fui servir nos povoados, com os pastores de igrejas pequenas. Eu tinha recebido um excelente treinamento na minha vida teológica, e eu disse, eu posso ajudar alguém, eu posso ajudar esses pastores a ajudar a cabeça deles de que precisamos alcançar o perdido, e para isso nós temos que mudar. E eu fiquei envolvido com o ministério, depois de estar envolvido num primeiro ministério, que foi cuidar de missões, numa tenda de circo, e eu ia nos lugares e convidava o pastor corajosamente a tirar a igreja das pedras e trazer para uma tenda, e ficar 45 dias servindo a comunidade ou povoado. Eu me lembro de nós plantarmos uma igreja aqui no norte do Piauí, e várias outras igrejas no sertão da Bahia, até que nós acampamos no Piauí mesmo. E por causa desse trabalho, uma pessoa em São José dos Campos me procurou e me convidou para ir para Goiânia. Chegando em Goiânia, para a glória do Senhor, essa pessoa me abandonou lá em Goiânia. E abandono já fazia parte da minha vida, então um abandona mais, um abandona menos, estou dentro, né? Mas como eu tinha chegado em Goiânia, sob a bênção do pastor que eu frequentava a igreja e participava em São José dos Campos, eu disse assim, eu vou ficar quieto aqui, porque o Senhor me trouxe para cá. Ali eu procurei uma igreja batista, porque quem é baptista quer ser baptista. Não é o caso aqui. Mas fui. Aí procurando uma igreja batista, de cara, isso aqui está longe, mas está longe. Aí um irmão me levou para a igreja cristã evangélica do setor oeste. A hora que eu olhei a igreja assim, pequenininha, mas a igreja já tinha um ar diferente. Na forma, não no princípio bíblico. Porque eu sentei lá e ouvi a Bíblia. Esse negócio de escolher a igreja, né? A gente quer uma igreja, não sei para quê, para cá. Não, eu sentei lá, porque eu fui criado assim. Deixa eu ver esse pastor pregar a Bíblia. Não, ele pregou a palavra de Deus. Então é aqui, estou dentro, vou ficar aqui. Ali, meus irmãos, era só para eu continuar o projeto Sertão, mas o que aconteceu? Aquela igreja, o pastor de lá, da igreja que eu estava, ele foi embora. E aquela igreja me convidou. Quando a igreja me convida, antes dela me convidar, quem está por lá? Pastor Armando. Pastor Armando foi um instrumento do Senhor para ajudar aquela igreja a nascer de uma igreja muito tradicional. E essa igreja tinha nascido. E eu fui para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, volta o contato com o pastor Armando. E me tornei pastor dessa igreja. E lá eu estou há 16 anos. E nossos relacionamentos aqui continuaram em EPL, continuaram numa amizade mais profunda e continuou até agora. De forma que a Deus toda honra e toda glória. E lá no Goiás, eu sempre digo assim, que o desafio de Goiás é uma igreja que pega no chifre do boi. Porque o agronegócio é forte para lá, o que não falta é fazendeiro.
E, final das contas, estamos lá numa comunidade que tem crescido, que tem buscado viver esses princípios, e que agora, na segunda fase da minha vida, esses princípios que eu aprendi são aplicados. Daí a minha gratidão a esses pastores amigos e a essa igreja. Que o Senhor continue usando a vida de todos vocês para fazer uma grande diferença para o reino do Senhor nessa cidade, no Brasil e no mundo. E como meu coração é um coração evangelístico, eu tive a oportunidade também de levar muitas pessoas a Cristo na minha igreja. Desde que eu estou lá, eu tenho um estudo bíblico para alcançar as pessoas para Jesus. Sempre tenho. E recentemente não, uns 12 anos, escrevi uma coisinha de pastor para o pessoal da nossa igreja tomar um cafezinho de manhã, uma mensagem pequena, que virou o Ministério Bom Dia, e que nós estamos, de forma maravilhosa, sendo instrumento de Deus nesse Brasil, para ajudar na edificação de muitos irmãos que não tem 0,1% do que esta igreja tem, e o que a minha igreja tem, Goiânia, em termos da palavra de Deus. E muitos devocionais pequenos, proclamando o Senhor Jesus. Há um ano atrás, começamos um projeto no ministério para alcançar o sertão do Nordeste, do qual tenho muita paixão, e os ribeirinhos, e os índios, chamado Radinho de Deus, onde tem aqui 2.000 conteúdos, dentre eles uma Bíblia, que nós levantamos recursos do ministério e doamos para alcançar aqueles que não podem ler, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Eu tenho tanto testemunho do que Deus tem feito. E a minha caminhada não é somente na igreja, a minha caminhada tem sido para o Brasil e para o mundo. O Ministério Bom Dia tem hoje mais de 18 idiomas traduzidos esses conteúdos. Recentemente, nós colocamos esse conteúdo na China e colocamos o conteúdo também entre os árabes. São mais de 900 conteúdos para os árabes. E eu estava pensando no árabe clássico. Deus deu um irmão que fala árabe fluentemente, que é o árabe da rua. E lá no Oriente Médio, muita gente recebe o bom dia em árabe. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos semeando a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque amamos Jesus que nos salvou. Meus irmãos, os anos chegaram, e vai chegando mesmo. A coisa que está mais me preocupando na minha vida é o relacionamento com o Senhor Jesus, e que Ele seja conhecido pelas pessoas. Acho que foi com o Armando que nós conversamos uma vez, ele indo pregar no Haggai, e a gente estava batendo um papo, de que alguém estava dizendo assim, não, porque na IBC tem tantas pessoas que frequentam e tudo, né? Aí ele falou uma coisa muito simples, naquela época acho que tinha 1,5 milhão, né? Se juntar 1,5 milhão naquela época, com as igrejas que temos lá, Roberto, eu acho que não dá 100 mil crentes para 1,5 milhão. Tem 1,6 milhão para alcançar nessa cidade, para a glória do Senhor. Claro que não estamos alcançando sozinhos, não, nem precisa. Agora tem 3 milhões. Mas quem é apaixonado por Senhor Jesus, quem está a cabeça com o número, nós queremos alcançar as pessoas para Cristo e fazer delas seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo, que amam a Deus e amam as pessoas, que é o chamado aqui dessa igreja, e é o nosso lá também, lá na igreja. Então, olhando para o memorial e olhando para a herança dessa igreja, nós temos que avançar. E o que Deus colocou no meu coração é uma palavra à nova geração, rumo aos novos 40 anos. Porque daqui 40 anos, a gente não vai estar aqui mais, os pastores não vão estar aqui mais, e até os que talvez estariam aqui, supostamente não estão. Mas você que é jovem, filho jovem, você que tem seus filhos, nós precisamos pensar na nova geração.
E tem alguns valores da nova geração que não podemos abrir mão. Então vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Quero só falar aqui desse texto maravilhoso. Um texto clássico da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para todos nós. Diz o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Uma palavra à nova geração, rumo aos novos 40 anos, para deixar futuramente o memorial. Primeiro lugar, primeira coisa que precisamos saber, é que sempre teremos um mundo equivocado sobre quem é Jesus Cristo. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ele está fazendo isso porque tem crise. Ele está perguntando para os seus discípulos porque ele quer saber dos discípulos. O mundo que nós estamos está equivocado. Equivocado, o cara não sabe nem ser homem, nem ser mulher. Tenha paciência um negócio desse. O cara não sabe com quem casa. O cara não sabe usar dinheiro. O cara não sabe quem criou o universo. O cara não sabe nada. Mas por que ele não sabe nada? Porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece o Jesus da palavra. Porque quando você vem a Jesus da palavra, tudo fica claro. Ou não? Eu era um cara equivocado. Acabei de contar meu testemunho para vocês. Eu achava que o ódio, bater para cima do meu pai, xingar o meu pai, era a solução. Com 13 para 14 anos. Agora na pandemia os caras estão equivocados. Achando que pode ser a igreja de Jesus assistindo. Aí você que está me assistindo devia estar aqui. Na pancada. Ai. Equivocado, acabou a pandemia, tem paciência. Eu nem vou ver mais nada de Covid. Paciência. Não estou dizendo para ninguém ver, não. Quiser, vá ver. Não, o quê? Equivocado quando é Jesus, quando a morte chega. Estou enganado. Estou enganado? O que a Covid fez? Mostrou, revelou onde estão as nossas seguranças, que não é no Salvador. E o mundo ficou o quê? Temendo e tremendo. Nunca vou esquecer aquele irmão que disse assim: a morte só pode levar a gente para o colo de Deus, e ninguém vai morrer fora do tempo. Por quê? Porque nós estamos equivocados, irmãos. Esse mundo está equivocado. O meu pai estava equivocado com as mágoas dele, mas Deus é maravilhoso. A minha mãe morreu com 54 anos. Meu pai pôs uma garrafa de pinga para beber, suicidar de tanto beber. O dia que minha mãe morreu, o meu pai deu um grito, saiu gritando pela rua, pôs a garrafa de pinga. O meu tio no Rio de Janeiro ficou sabendo, trouxe o meu pai para a casa dele. O meu pai pegou dengue hemorrágica. Ele falou para mim assim: meu filho do céu, eu vi alucinações, eu via coisas horríveis. Meu pai foi curado, foi para a igreja Batista do Catumbi, no Rio de Janeiro. Lá entregou a vida para Jesus Cristo e mudou tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não tem esse negócio que esse cara, essa mulher, esse sujeito aí não tem futuro, não. Ele só está equivocado. E tudo é equivocado a partir de Jesus. Eu não tenho tempo, obviamente, para dizer um punhado de gente equivocada. O Nicodemos, lá de João capítulo 2, estava equivocado da religião. A mulher samaritana estava equivocada lá, querendo o quê? Um Messias, um salvador político, cheio da vida do pecado, da imoralidade sexual. Coitado. Até o Judas estava equivocado, achando que Jesus era
um meio para ele ficar rico. Gente equivocado. Então nós vamos ter um mundo equivocado, mas a resposta para o mundo é o Filho do Homem. A resposta para o mundo é Jesus Cristo. Nós temos que voltar a apaixonar por isso, meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você que é crente há muitos anos. Crente em Jesus Cristo. O seu desvio começou quando você parou de pensar, de louvar, de exaltar e de agradecer e de viver com a pessoa desse Jesus e ficou envolvido com coisas de Jesus. Perigosíssimo. Segundo lugar, então olhando para a geração, eu não sei o que vai acontecer na futura geração, mas nos preparemos para grandes equívocos que precisamos ter a resposta na palavra através do nosso Salvador. Em segundo lugar, sempre teremos uma só declaração de fé. É Pedro que disse pelos apóstolos, é Pedro que diz para nós: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que as pessoas pensam que o Senhor é João Batista, o cara que foi degolado, que era o precursor. E o Elias? Elias não morreu, então ele vai voltar. Malaquias 4. Então o Senhor é o homem do fogo, o cara que desce fogo em todo quanto é lugar. E o Jeremias? Jeremias sofre pela vida do povo de Israel. Ou algum dos profetas. Mas vocês, quem é Jesus? Quem sou eu? Tu és o Cristo. O Filho do Homem, expressão mais de 80 vezes no Novo Testamento, que refere-se ao... o nome que Jesus gostava de usar, porque ele se tornou um homem. Presta atenção, ele diz assim, Pedro diz assim: o Senhor é a esperança de tudo aquilo que diz o Velho Testamento. O Senhor é a esperança lá de Moisés, no capítulo 17, que diz que vai levantar um semelhante a mim. O Senhor é aquele cordeiro lá que foi morto em Gênesis 3 para cobrir a roupa. Porque Jesus disse, examina a Escritura. Ele é o filho de Davi que vai reinar no trono, porque Gabriel falou que ele vai reinar no trono, não reinou, vai reinar, não tem conversa. Não tem nada contra quem não acredita nisso, mas está lá escrito que ele vai reinar 1000 anos, vai descer do céu no capítulo 19 de Apocalipse, vai nos levar com ele, vai reinar neste mundo aqui, você vai ver que o mundo é bom. De gastar tempo com política, tenha paciência. Temos que focar em Cristo. Os crentes ficam batendo boca com política, dê paciência para isso. Tu és o Cristo, a esperança do povo judeu. E o Senhor é o Filho do Deus vivo. O nosso Jesus é Deus. Aleluia! Ele é Deus, Ele é autoridade. Autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Ele que manda. É Ele que diz. Nós temos que voltar para esse Jesus. Tenha paciência um negócio desse. Essa é a declaração de fé. Eu na minha rede social, eu coloco assim: eu sou Roberto, discípulo de Jesus do século 21. Eu gosto muito do termo discípulo de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lucas 2,11, quando os anjos chegaram, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, em Belém, para cumprir a profecia de Miqueias 2. Quem é que nasceu lá? O Salvador. Salvador do quê? Pecado. Porque vai pôr o nome dele de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio aqui para fazer isso. Não veio aqui para ficar gastando tempo com outra coisa. Então alguns de nós estamos querendo um Jesus assim, revolucionário. Meus irmãos, Jesus é o Salvador dos pecados. Ele veio em humilhação. Nós precisamos ler o Novo Testamento. Eu, há muitos anos, acabo de ler o Novo Testamento, volto para o Novo Testamento. Todo dia um capítulo. Relembrar, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é Deus encarnado. Essa é a nossa declaração de fé. A próxima geração precisa crer nisso.
Você precisa ensinar para os seus filhos isso. Aí chega aqui na igreja e a gente ensina também. Aí lá em casa. Sempre teremos o quê? A necessidade de líderes espirituais. Número 3, está aí, ó. Quem? Simão Pedro respondeu. Jesus disse, Simão Pedro. O Pedro foi líder dentro dos apóstolos. Ele foi. Quem escolheu? Jesus. Por quê? Porque ele quis. Próximo assunto. Esse negócio de liderança é uma coisa muito séria. Se alguma coisa vai caminhar por causa de liderança, e nós precisamos acreditar nisso. Quem foi Simão Pedro? Um homem cheio de si, inicialmente. Como eu falei hoje de manhã, repito, ele achava que ele era o guarda-costas de Jesus. Nada vai acontecer com o Senhor. Pedro, você vai me trair 3 vezes, cara. E ele traiu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Lá em João 21, para restaurar Pedro. Eu gosto daquele texto, que para restaurar Pedro, o Senhor Jesus não pede uma declaração doutrinária com 10 pontos. Ele só pergunta assim, você me ama? Você me ama? Interessante que a palavra, o verbo amar ali é um amor de Deus. Mas aí o Pedro responde assim, eu gosto muito do Senhor. Aí Jesus, maravilhoso, ele termina na terceira, você gosta de mim? Porque não é inicialmente um mega amor, mas é gostar do Senhor, ter afeição pelo Senhor. Aquela igreja subdoutrinária de Efésios, capítulo 2, de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso. Jesus elogia ela tudo, tem muita firmeza. Mas ela diz assim, vocês não me amam mais, se arrependam. O Senhor restaura Pedro. Pedro prega o primeiro sermão, em Atos 2. Ele abre a mensagem para os samaritanos. Ele abre para Cornélio no capítulo 10. No capítulo 15 ele diz assim, que o Senhor me escolheu. Apóstolo João no capítulo 1, ele diz assim, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos o verbo da vida. Nossa mensagem é uma mensagem apostólica, de líderes apostólicos, líderes que sangraram, líderes. Eu falo ou não falo? Falo. Líderes que não são coaches para motivar o povo. Nós somos líderes para levar o povo para Deus. Esse é o nosso papel como líderes. E nós precisamos continuar acreditando nisso. Deus usa líderes, homens focados, centrados no Senhor para a sua glória, e a próxima geração precisa aprender isso. Nenhum dos discípulos, nenhum deles tiveram nenhum problema com Pedro, sabe por quê? Porque a liderança de Pedro foi para servir o Senhor. E nesse mundo onde a rebeldia é alta, nós precisamos aprender a andar debaixo de liderança espiritual. Nós precisamos aprender a fazer isso. Isso é importantíssimo, irmãos, para a próxima geração. Quarto, o tempo está acabando. Sempre teremos a autoridade da revelação. Jesus fala para ele assim, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, por uma revelação do Pai. Eu quero dizer a todos vocês que estão esperando ficar com um cabeção desse tamanho, para ver se cabeção que eu digo é de tanto estudar, para ver se recebe alguma coisa para falar bonito no reino de Deus. Meus irmãos, não, meus irmãos. Não. Nós temos que continuar crendo que precisamos ensinar a palavra, precisamos
dar às pessoas oportunidade para um contato com a palavra de Deus, num culto como esse, um versículo, um texto da Bíblia, um Evangelho de João, um Novo Testamento, uma Bíblia, baixar um aplicativo para o cara, mas nós precisamos crer que o Espírito de Deus, através da ação dele, vai abrir a mente do sujeito para entender, e vai abrir a mente de todos nós que lideramos o reino do Senhor, para trazer uma revelação que parte de Deus e da sua palavra. Devemos viver assim, meus irmãos, não de revelação, com todo respeito a todos os irmãos, uma discordância fraternal, não uma revelação de que eu senti alguma coisa e vou falar. Não, tem que estar focado na Escritura, para dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias e nenhum dos profetas, só por revelação do Senhor, só por Espírito de Deus, para operar. Então, um minutinho, toda a liderança, todos nós precisamos voltar para a Escritura, porque agora temos para dizer, a Bíblia diz assim, e caminharmos, e tirarmos os princípios. Estava conversando hoje com o pastor Armando, ele estava dizendo assim, que eu estava lendo aquele texto, e de repente veio no meu coração isso, mas estava lendo o texto, estava lendo. Você precisa ler a Bíblia, precisa ler a palavra. Nós precisamos ser um povo que busca a revelação de Deus. Esses dias atrás o Timothy Keller morreu, né? Querido, aquele homem de Deus, cara. Timothy Keller era um homem de Deus. Eu fiquei triste, eu fiz uma oração lá pela família. E nunca mais vou esquecer o texto, nunca mais vou esquecer o texto de Lucas 10, 20, que os discípulos voltam animados e diz assim, ele estava alegre, porque tinha feito muita coisa em nome de Jesus. Ele diz, mas você não fica alegre porque você fez as coisas. Fique alegre porque o seu nome está arrolado no céu. Eu recebi um consolo no meu coração, pela verdade da Escritura, que eu não preciso ser ninguém, Timothy Keller era muito, e ele também não se considerava ninguém não, mas assim, o nome dele estava escrito no céu. O seu está? Meu amigo, eu estava falando, eu cheguei em casa esses dias atrás, estava procurando umas fotos para colocar aqui, porque eu não tinha as fotos para colocar, e as fotos que eu tinha muito feias. Eu falei, não, o povo lá é bonito, chique, tem umas fotos boas. Não tinha, então deixa para lá. Aí abri minha caixa de foto, olha que eu abro a caixa de foto, o que tem lá? 2 medalhas de ouro. Eu, um esportista, medalha de ouro, goleiro menos vazado. O cara era goleiro, sonhava com o Zet Maier, assim, voando. O Zet Maier era um goleiro da Alemanha, 74, ganhou a Copa. Meus irmãos, aí achei lá aquelas medalhinhas lá. O que é que isso serve, meus irmãos? O que é que vai servir seu dinheiro que não for para o reino? O que vai servir o seu dinheiro se não for para o reino? O que vai servir a sua capacidade se não for para o reino? Meus irmãos, nós estamos nesse mundo aqui para o reino, porque o nosso nome está escrito no reino, lá nos céus. É uma maravilha. Revelação do Senhor. Não vai dar tempo aqui não. Aqui está 41 minutos aqui, isso aqui está acabando. Estou tendo um ataque cardíaco aqui. Vamos aguentar até lá. Vamos embora. Número 5. O avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu falo isso aqui em 22 segundos? Não tem jeito. Vamos embora. 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então isso aqui não tem nada nosso não, isso aqui é do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho esse sentimento que a ICES, Igreja Cristã Evangélica Setor Oeste, é minha, e o povo lá da igreja que está me ouvindo sabe disso. Meus irmãos, a igreja de Jesus não precisa de você nem de mim, e se você for embora, ele constrói de novo, não precisa, o problema é seu. A igreja de Jesus, por isso que nós temos cuidado, temos que ter cuidado, os líderes têm que ter cuidado. Você pertence ao Senhor Jesus, à família dos discípulos. Meus irmãos, quem foi meu pai? Quem foi meu pai? O pastor Demerval, que cuidou de mim,
que me orientou, que disse: Roberto, não toma essa decisão. Não, Roberto, vai lá na congregaçãozinha. Roberto, cuidado com o seu dinheiro. Senta aqui, vou explicar para você. Aquele homem foi. Só ele? Não. Aqueles meus irmãos em Cristo. Eu comprei uma mobilete. Você nem sabe o que é isso. Você não sabe de Fusca, vai saber de mobilete? Tenha paciência, negócio dele. Uma mobilete. Aí eu comprei uma jaqueta de couro. Eu tinha uns... Estava trabalhando, cara, tem grana. Uns compravam Fiat 147. Pastor Zé Edson comprou um Fiat 147. Eu comprei uma mobilete. Meus irmãos, eu cheguei na igreja com a mobilete. O cara, ninguém tinha nada, era só bicicleta. E eu cheguei por cima da carne seca. Não sei se usa essa expressão aqui. Aí, já zerou o negócio aqui. Zerou. É para eu acabar, mas um minutinho. Enquanto não fizer eu posso ficar aqui. Aí, eu peguei aquela mobilete e eu disse assim... A gente tinha um encontro de jovens antes do culto. Aí eu disse assim para o meu coração enganoso: bem, agora que eu já assisti o programa de jovens, agora eu posso domingo passear com a minha mobilete. Meus irmãos, eu peguei minha mobilete, pus aquela capa era de napa, não era? É só para entender que é de couro, que não era de couro. Aí eu saí. Quando eu estou saindo, passei a segunda rua, vem uma voz inaudível e diz assim: e se um carro te pegar? Voltei logo para a igreja, que eu não sou bobo. Eu sou bobo, cara. Ai, coisa de igreja, irmãos. Aquelas senhorinhas foram minhas avós. Aquelas mulheres, ela era mãe de todo mundo. Dona Laides, a gente terminava o culto e assistia os gols do Fantástico. Naquela época a gente assistia Globo, tenha paciência. Aí a gente ficava lá comendo, batendo papo. Eu estou falando dessa igrejinha que é de Jesus. Mas por quê? O que aconteceu? Um dia um homem entrou naquela igreja, da onde eu nasci, e disse: essa igreja é minha. A última vez que eu passei lá, tinha 2 membros, num prédio enorme, porque não é nosso, é do Senhor Jesus Cristo. Ele vai levar. Ele diz aqui, a porta do Hades, né? A expressão, essa expressão é a expressão para Sheol do Antigo Testamento. E existe uma questão sobre o que é a porta do Hades, né? Mas uma delas que eu gostei é assim, é que nos portões havia os conselhos, havia as conversas, saía muita coisa dos portões. Meus irmãos, esse mundo jaz do maligno, dentre eles eu e você. A morte um dia espiritual bateu em todos nós. Satanás queria destruir sua vida e a minha vida. Mas a igreja do Senhor Jesus foi adiante com o evangelho, com a pregação, e destruiu a morte espiritual e a morte eterna, e todos que estão do Hades não vão sair de lá. E o poder de Satanás, dos seus demônios, de tudo que é do pecado, não pode ser contra a igreja de Jesus. Nós precisamos acreditar nisso e passar isso para a nova geração. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, amém, agora eu vou terminar. Sempre teremos o quê? O triunfo do evangelho de Jesus. Jesus disse para Pedro: eu lhe darei a chave do reino dos céus, e ele deu mesmo, e ele abriu lá, aonde? Com o evangelho. Em Atos 2, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 20, então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Não contasse, mas agora o que aconteceu? Agora Jesus diz: pode contar para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem? Eu e você. Então é o seguinte, o evangelho vai triunfar. Aquela chave que abriu em Atos 2 continua aqui no Brasil, vai continuar na China. Ninguém vai parar a igreja de Jesus, ninguém vai parar o evangelho de Jesus. Se você não pregar, problema é seu, alguém vai levantar para pregar. Deus não precisa de você. Está entendendo? Ele vai usar uma criancinha, ele vai usar um menininho, ele vai usar quem quiser, vai usar até um incrédulo. Mas o evangelho de Jesus não vai parar, e você precisava estar dentro desse evangelho, fazer com que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, proclamar a Cristo para Ele, dado a sua vida, dado o seu tempo para Ele. E você que não tem Jesus, não tem futuro para você. Eu não tinha para mim, nem para meu pai, e para muitos aqui. Então nessa noite, eu quero chamar você para um pacto com o Senhor. Vai pacto para tudo quanto é lugar.
Você faz pacto com político, não assim, não é político assim não. Mas dizer, Senhor, Teu Espírito Santo, aviva a minha vida, para eu poder amar esse Senhor Jesus mais uma vez, e ser um instrumento dele para pregar o Evangelho. Você que é da igreja, eu quero amar a igreja de Jesus, eu quero ser parte da próxima geração dessa igreja. E você que não tem Jesus Cristo, eu quero chamar você para entregar sua vida a Cristo. Dizer assim, Senhor, eu acabei de ouvir tudo que eu estava precisando, porque a minha vida é igual a desse pastor aí. O Senhor transformou esse cara aí, transforma a minha também. É hoje à noite, não é amanhã não. Vamos orar. Bendito Deus e Pai querido, louvado seja o Senhor. A gente agradece muito, muito, porque o Senhor é bom. Aqui não é só um memorial da igreja, aqui é o que o Senhor fez nessa igreja nesses 40 anos e vai continuar fazendo. Porque o Senhor é maravilhoso. Essa igreja tem buscado servir ao Senhor, esses líderes espirituais aqui têm buscado servir ao Senhor. E ó Deus, nós já estamos olhando para a nova geração. Que o Teu nome seja honrado. Hoje à noite, Senhor, eu oro que todos aqueles que estão aqui, que não vieram aqui do nada, ninguém caiu aqui de paraquedas. O Senhor trouxe. Não é aquele irmão que não está aqui. É todos nós que aqui estamos para pactuarmos com o Senhor e dizer, Senhor, eu vou levar essa tocha. Eu preciso de um avivamento do Senhor. Muitos irmãos e irmãs são da minha idade aqui, são avós já, que pararam no tempo. Que hoje seja um dia de voltar para o Senhor, focado em Jesus Cristo. Teu Espírito Santo toque para a glória do Teu nome. E aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje seja o dia de arrepender dos seus pecados, da vida segura em si, a vida que está fazendo em torno de si mesmo, e dizer, é hoje. Hoje eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, porque esse toque do pastor Roberto lá foi na minha vida aqui também. Então eu chamo você, meu irmão, antes de terminar a minha oração, para fazer uma oração, e chamo você hoje à noite, para você entregar sua vida a Jesus Cristo. Fale aí com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Nessa noite, lança-se a semente para a transformação de vidas. O povo do Senhor e aqueles que se tornam povo do Senhor, segundo o toque do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se você entregou só... Pode falar. Eu não estou acostumado. Deus abençoe. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você chega aqui à frente quando está cantando, porque alguém vai falar de Jesus, vai dizer os próximos passos para a sua vida. Nós vamos ficar em pé? Pastor Daniel, prazer em vê-lo, irmão, viu? Deus abençoe todos vocês. Bênção do Senhor. Pode pedir para o povo ficar em pé? Você pode ficar em pé? Isso aí, vamos orar.